aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar sobre varejo, né? Sobre todas as novidades do varejo. A gente está falando muito sobre tecnologias aplicadas ao varejo, mas também a eletromobilidade. A gente tem várias marcas que já passaram por aqui, principalmente porque dentro da Eletrolar, né, do Grupo Eletrolar e dentro da feira Eletrolar Show, a gente tem a parte de Future Mobility, onde a gente leva marcas que estão trazendo aí esse novo caminho que a gente está trilhando aí dentro do mercado de mobilidade. Para a conversa de agora, eu tenho uma pessoa que assim é super relevante dentro desse mercado automotivo no Brasil e no mundo. Já tem um histórico muito grande. A gente estava conversando aqui antes, ele me contando um monte de história que se deixar aqui, traz uma cervejinha, uma vodka, a gente só fica. Mas, putz, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, porque o cara viu a indústria automotiva crescer não só na China, como no resto do mundo. E hoje é CEO da Zeekr Brasil, uma marca que chegou por aqui há pouco tempo, a gente vai contar mais sobre ela também, mas que está fazendo bonito literalmente, né? Ronaldo Snidarcis, Perfeito. CEO da Zeekr Brasil, prazer ter você aqui com a gente. Prazer nosso, Igor. Ronaldo, vamos lá, eu já falei aqui, né, que você tem um monte, quem é do mercado automotivo te conhece, né? Ou já trabalhou com você em algum momento, porque 40 anos de indústria. Comecei a beber. É isso aí. Sim, E rodando também por várias marcas grandes, né? sim, foram até agora 40 anos, dos quais 26 fora do Brasil. Uhum. E aí, 26 fora do Brasil, e já dando um fast forward aí nessa história toda, alguns anos na China. Sim, os 3 primeiros anos eu tive aí a sorte e o prazer de fazer parte da equipe da General Motors, que foi para a China em 97, negociar com o governo chinês para fazer o projeto da primeira fábrica moderna da China de automóveis. Isso foi que ano? 97. 97, primeira fábrica da GM, Moderna, moderna da GM na de China. qualquer marca. De qualquer marca. Quer Até dizer, então eles tinham marcas locais com tecnologias ah, antiquadas. A Volkswagen tinha uma fábrica lá com modelos, nós estamos falando de 97, então a Volks, por exemplo, tinha produção do Santana, ela só fazia Santanas vermelhos e era o Santana de 1980, 82. Então a GM foi a nossa, primeira empresa a nível mundial que levou veículos de ponta para serem produzidos em Xangai. Então, em 97, nós negociamos o ano inteiro, literalmente da cor do carpete até o modelo a ser produzido, porque era uma joint venture 50 e 50 com o governo chinês. O segundo ano foi da produção produção não, da construção da fábrica, porque era um arrozal. uhum. E eu imaginei, se levou um ano para negociar, vai levar uns 10 anos para Ah, construir, mas não, só que eles não. construíram, foi a construção mais rápida até então na história da GM e abaixo do orçamento previsto. Pô, E no terceiro ano, 1999, foi produzido o primeiro Buick Regal. Ao mesmo tempo que ele foi lançado em Oshawa, no Canadá, ele foi lançado em Shanghai, com qualidade similar. Primeira transmissão automática jamais produzida na China. E no primeiro ano de produção, nós já tínhamos os 3 anos seguintes comprometidos já com vendas garantidas. quer dizer, a gente está falando de 99, né? 1999, 26 anos atrás, o primeiro carro de qualidade, digamos assim, na China. O pessoal andava Correto. de bicicleta. Eram milhões, milhões e milhões de bicicletas. Você não via carros na rua. Passa 29 anos, a China é o que é hoje com os carros. Exa- Qual que é a sua leitura disso? Foco, planejamento e execução impecável. Então, eles fazem, como você comentou antes, aí, os planos quinquenais. E não é uma ideia, é um compromisso. Uhum. Tem que cumprir. Então, naquela época, o plano quinquenal, eu me recordo bem, era automotivo, indústria petroquímica e setor financeiro. Então, todo o foco do governo foi para fazer isso. Eles usaram a cidade de Xangai como piloto. Então, foi daí que nasceu todo o parque industrial que você vê hoje, com Uhum. fornecedores, milhares de fornecedores de ponta, nasceram
daquela empreitada com a GM em 1997. Só para explicar para quem não conhece o plano quinquenal, né? A cada 5 anos o governo chinês define um rumo ali e todo Os mundo vai. pilares da É. indústria e todo o país segue aquele planejamento e executa. Uhum, Não é só planejar, é executa. uhum. E só para a gente entender o último, que eu acho que tem muito a ver com essa indústria, era a eletrificação, Correto, né? correto. E aí você me contou uma coisa muito legal, assim, do porquê, né? O que Foi, vem antes, o ovo ou a galinha, na questão dos exato. carros? Foi uma decisão não por sorte, né? O governo chinês prevendo a demanda de petróleo que eles teriam que ter para mover a frota chinesa, porque não sabe, o ano passado a China vendeu mais de 30 milhões de veículos, né? É o número um disparado no mundo, enquanto os Estados Unidos, que foi líder mundial por séculos, né? Vendeu 16 milhões, a China vendeu 30, e o governo chinês sabia que não ia ter petróleo suficiente para abastecer essa frota. Então, eles tomaram a decisão consciente de determinar que a fonte energética deles seria a eletricidade. E aí, então, o investimento em carros elétricos, e Uhum. não o reverso. Exatamente. E aí agora esse próximo plano quinquenal está falando muito sobre mudar a imagem da China, né? Deixar de ser um país Que fabricante da fábrica copia do e mundo fabrica para inovação. para virar indústria de inovação. E assim, vocês como Zeekr estão provando isso com os carros que vocês estão Sim. colocando na rua, né? E eles têm um processo, né? Porque Hum. eles, em 97, o que eu costumo dizer, né? Eu comentei para um colega seu numa outra entrevista outro dia. A pergunta foi, mas vocês, o que vocês achavam na época? O nosso grande erro, nosso, quando digo nosso, o mundo ocidental, foi acreditar que a China sempre estaria um passo atrás. Uhum. Então, o pensamento era, bom, quando eles copiarem esse tipo de tecnologia, o mundo ocidental já vai estar uma na frente. E eles vão estar sempre copiando. O que aconteceu? Eles copiaram no início, eles igualaram e agora, na minha humilde opinião, na eletrificação, eles superaram de muito. E assim como você estava falando antes também, né, que 25% dos guindastes do mundo inteiro estavam em Xangai durante o boom de Xangai, a China, ela forma muito mais engenheiros do que todo o resto do mundo. Então, assim, tem Correto. muito engenheiro para poder colocar, desenvolver, fazer P&D nessas Tem empresas, né? muito Muito engenheiro, tem engenheiro, muito médico, tem muito né? tudo. Com tudo. Então, É. e como tem muito tudo e eles levam muito a sério tudo que eles fazem com esses planos, porque tem que ter execução, tem que ter resultado, eu acho que a fórmula é essa. É. Você tem um bom planejamento, você tem uma boa execução e aí os resultados aparecem. Isso. E aí, falando de Zeekr, né? Na verdade, a Zeekr é uma da marca do grupo Geely, que tem, inclusive, marcas como que todo mundo conhece e Alguns pode, não sabem. pode soar até estranho, que hoje a Volvo é da Geely, Sim. né? Hoje, que mais? A Lotus é da Geely. A Smart é da Geely. Ou seja, todas essas marcas que são super ligadas ao universo ocidental Sim. são hoje controladas pela China. Você tem várias marcas, né? São mais de 130 marcas na China. E a grande maioria das marcas voltadas a volume, a alto volume. Qual o diferencial da Geely? Ela também tem marcas de volume, por exemplo, a Geely Alto, que está aqui no Uhum. Brasil, que o brasileiro vai se habituar, é uma marca de volume. Sim. Mas ela tentou se especializar em veículos premium. Então, há 15 anos atrás, ela adquiriu a Volvo, ela adquiriu a Lotus, ela adquiriu a maior parte das ações da Daimler, então ela é a maior investidora Da da Mercedes. Daimler, que é dona da Mercedes, né? E daí surgiu a joint venture com a Smart. Ela comprou a Levic, que são aqueles táxis de Londres, né? E transformou os táxis em veículos super luxuosos elétricos. Então, ela viu que ela tinha uma oportunidade nesse setor de luxo, né? De setor premium. Então, o que ela fez? Em 2021, eles falaram, bom, nós estamos liderando na eletricidade e nós temos essas marcas premium. Por que não criar a nossa marca premium? Assim como algumas marcas alemãs, né, se destacaram por serem premium, ela falou, vamos criar uma marca diferente. Então, ela pegou o que tinha de melhor da segurança do Volvo, melhor da performance da Lotus, melhor da inovação da Smart e criou a Zeekr. Então, até o nome da Zeekr tem um certo charme, né? Então, Z é do zero ao infinito. Então, você está partindo do zero ao infinito ao potencial. Legal. O E do meio, o E da era da eletrificação. E o KR vem da kryptonita, do krypton, da tabela periódica, que é um gás que, em contato com a eletricidade, se transforma em luz. Então, até o nome Zeekr tem o seu charme. Boa. Criou em 21, em 22 começou a produção. Então, é uma marca chinesa? Eu te questiono.
Uma marca em que o seu chefe de design é alemão e trabalhou por mais de 30 anos como chefe de design de marcas como Bentley e Audi. Todo o design feito em Gotemburgo, na Suécia, com 40 nacionalidades de designers representados. Todos os sistemas principais dos carros vêm de fornecedores internacionais. Então, você está falando de pneus Continental, de Intel, de Magna, de Bosch. O que tem de melhor, ou seja, é diferente o conceito. Não vou pegar um fornecedor chinês para me dar uma peça mais econômica. Não. Quem é o melhor fornecedor desse sistema, independente de onde ele esteja, eu vou lá e eu vou adquirir esse componente. Uhum. É uma marca listada em Nova York e com 4 anos de existência ela já vende, já é representada em mais de 40 países do mundo, já vendeu mais de 500 mil veículos luxuosos no mundo. Boa. Então é uma marca global, né? Bom, como você mesmo disse, uma marca global. Mas aí você pegou o melhor da Volvo, pegou o melhor da Lotus, né? Pegou o melhor daquilo tudo e criou A o que é Zeekr. E a Zeekr hoje tem uma arquitetura dedicada. A plataforma, vocês têm até o nome, SEA, né? Sustainable Experience Architecture. E Correto. essa arquitetura é algo que acabou virando o contrário. Ela foi exportada para as outras marcas. É Correto. isso? Como a Zeekr utilizou muita tecnologia para desenvolver a plataforma, e para quem não conhece muito do setor automotivo, a plataforma é o que define o carro. E só um parênteses, porque aí isso também representa um pouco dessa mudança. A China, que copiava, passou, né, a Exatamente. desenvolver. Então, você cria uma plataforma para quem não está acostumado. Então, vamos lá, vamos entrar um pouquinho em detalhe. Então, você define que os metais que você vai utilizar são leves, mas são de altíssima resistência. Então, você pega uma peça que tradicionalmente era de aço, você faz ela em alumínio, então ela mais é leve, só que você, com prensas de altíssima capacidade, você prensa aquela peça Mais de resistente. uma maneira que ela tem uma resistência maior. Então, você tem um carro muito mais seguro e muito mais leve. O que isso te proporciona? Mais segurança, mais eficiência, mais autonomia. Você tem menos peso e mais resistência. Tanto não sou eu que estou falando. Existe uma associação independente que é super conhecida no mundo automobilístico, que é a NCAP, e o European NCAP é o mais rigoroso de todos. E todas as marcas que nós conhecemos, não chinesas, todas as marcas passam por essa avaliação de segurança quando introduzem um novo modelo no mercado. A Zeekr e a NCAP, desculpa, ela classifica os veículos em termos de segurança com estrelas. Então, você vai de 0 estrelas até 5. 5 é o máximo. Muitas marcas tradicionais, conhecidas, marcas sensacionais, brigam muito para obter 2, 3 estrelas. Aqui no Brasil, nós temos algumas marcas rodando aí com 0 estrelas. A Zeekr se recusa a colocar um modelo no mercado se ela não tiver no mínimo 5. E o ano passado, para comprovar tudo isso que eu estou te falando, o nosso Zeekr X foi eleito o veículo mais seguro do mundo eletrificado. Você vê. E o Zeekr no Brasil agora também, né? A gente estava conversando aqui antes também, estava contando um pouquinho de posicionamento da Sim, marca. Ah, beleza, não é mais uma chinesa que entrou no Brasil. Não, é uma chinesa que tem um posicionamento muito claro para o mercado de luxo e exatamente por isso todas as ações também são feitas para públicos específicos. Por isso você não vê Zeekr espalhada pelo Brasil afora, correto, né? Por isso você não vê no programa do Luciano Huck no domingo, porque correto. você fala para um público específico. Então ela Sim. nunca vai ser essa marca, Ah. né, Apesar mainstream, assim. da Zeekr te oferecer um custo-benefício sensacional, por que eu digo isso? Você tem um design super diferenciado, para quem não conhece, eu convido o pessoal a A gente ver está aí mostrando as imagens dos carros. então acompanhe as imagens, vê se eu estou exagerando. Por exemplo, o nosso 7X, só voltando um pouquinho, existe um fórum internacional de design todos os anos, chama ID, International Design Forum. Então, eles convidam designers do mundo todo, os tops, para fazerem uma seleção e premiarem os melhores designers do mundo. Então, é designer de smartphone, design de sofá e tem a seção de automóveis. Todos os automóveis do mundo concorrem no ID. O ano passado, o premiado como o veículo mais bonito do mundo foi o 7. Zeekr 7X. Então, design é um diferencial. A sofisticação não dá para você na foto, você não sabe o que é sofisticação. Você tem que usar os teus sentidos. Então, você fecha as portas, o silêncio você abre e você volta para o mundo. Você liga o som, você está imerso naquele som. O beat da música, ele é refletido nos painéis, porque eles se iluminam de acordo com o beat da música.
você tem o acabamento soft touch. Então, você tem que usar os teus sentidos para saber o que a Zeekr quer dizer com sofisticação. E tem uma coisa muito curiosa que eu vejo nos carros chineses, que é você que morou lá e que viveu um pouco da cultura, talvez possa me confirmar ou não, mas essa coisa do carro ser tão confortável que vira a sala de estar do motorista, no final das Se contas, dá assim. a China, né? Todos sabemos a população da China. Uhum. Então, apesar da infraestrutura, da logística, tudo, trânsito é uma coisa inevitável. Então, você imagina um usuário de veículo em Beijing, Shanghai, Hangzhou. Essas pessoas ficam geralmente de 2 a 4 horas no carro. Então, o carro tem que ser um local que remete à sala de estar dela. É. Então, toda a parte de multimídia, o Zeekr, por exemplo, nos nossos casos, você tem um massageador em várias funções, né, de vários tipos de massagem nos bancos. Você tem toda essa parte de entretenimento, de multimídia, que faz com que essa jornada aí de tantas horas no veículo seja não cansativa e seja agradável. Mas o momento também das pessoas ficarem ali, inclusive, no Zeekr que tem o botão de lado para mostrar que você está dormindo, não? Um botão. Ah, na verdade, Não. nós somos a única marca no Brasil que temos um detector de vida Isso, no exato, veículo esse aí. e proteção de PET. Então, o que significa isso? Infelizmente, hoje em dia, a gente vê notícias de pessoas que vão fazer compra num dia de sol, esquecem o bebê e quando voltam tem uma fatalidade. E também com pets, né? Cachorrinho, gatinho. O Zeekr ele tem um sistema em que o próprio veículo ele tem um sensor de vida. Então você esqueceu o teu bebê no carro. O Zeekr desligou o carro e foi embora. O Zeekr, através do som, da respiração, ele detecta que tem um ser vivo no carro, um bebê ou um pet, e ele aciona a climatização. E além disso, você tem o modo pet. Então, ó, vou fazer compras, está um dia ensolarado na praia, eu vou deixar meu cachorrinho. Eu aciono lá o modo pet, a climatização inicia, e do lado de fora, no pilar B, entre a porta da É, frente e a traseira, avisa as pessoas que você avisem. vai aparecer a imagem do cachorrinho e a climatização. Então, se alguém passar e ver o cachorrinho lá dentro, não vai precisar quebrar o Isso. vidro, porque vai saber que o cachorrinho está sendo bem cuidado. Eu achei essa sacada Isso fenomenal. é inovação. Exatamente. Isso é cuidado com a vida, isso é tecnologia a serviço do público, né? Falando mais de tecnologia, acho que você já falou de várias coisas aí, mas como que é esse pensamento de tecnologia e de inovação dentro dos carros hoje? Como que se desenha um carro com esse pensamento? Te dou um exemplo. O Zeekr hoje é a única marca que utiliza o Qualcomm Snapdragon geração 8, 3 ponto alguma coisa aí. O que é isso? Que carros tem isso? Carro de Fórmula 1. O que isso propicia? Velocidade. Rapidez. Então você tem um ADAS. O que é o ADAS? O ADAS é o sistema que protege o veículo em caso do condutor cometer alguma falha. Então, eu estou dirigindo, eu dormi, eu não prestei atenção, eu não vi uma criança que estava passando de bicicleta. O ADAS protege você disso. Então, um carro hoje na China, ele tem capacidade de dirigir sozinho. Você coloca lá no GPS o destino e o carro vai sozinho. Você só tem que curtir a viagem. Uhum. Então, você traz toda essa tecnologia. No Brasil, ainda, infelizmente, nós não temos a infraestrutura, mas você tem toda a tecnologia. Então, você comete um erro, o carro corrige. Com esse Snapdragon, com o Qualcomm Snapdragon, essas tomadas de decisão são muito mais rápidas. Então, você tem muito mais agilidade em termos de tomadas de decisão, reação e todos os comandos do veículo. Então, motor, bateria, suspensão, eles estão todos integrados. O veículo ele detecta deficiências na pista, nas condições de trafegar e ele toma as decisões em milésimos de segundo. Tudo para quê? Para o seu conforto, para a sua segurança, para a sua tranquilidade. Conforto, mas ao mesmo tempo, quando você pensa em carro autônomo, vai ter que ser isso. Né? Quer dizer, a resposta tem que ser muito mais rápida, né? O 5G, enfim, todo o resto O do sistema. veículo, ele é muito. Eu confio mais num computador tomando decisões em milésimos de segundo ou em Do mim. motorista. Num dia cansado, que eu tomei uma cerveja que não deveria, É. eu confio muito mais na tecnologia. E é isso que está acontecendo. Perfeito. Por que estão surgindo os carros autônomos? Principalmente Ásia, né? Então, Japão, China, pessoas que enfrentam muito tempo no trânsito
foi feita uma pesquisa. Os jovens cada vez menos têm interesse em ter sua carteira de motorista. Por quê? Porque eles não querem ficar presos no trânsito, dedicando atenção para uma tarefa que, vamos falar a verdade, você dirigir é um prazer, eu adoro dirigir, Deus. mas não no trânsito de São Paulo, às 6 horas da tarde. E isso se dá em todo o mundo. Então, as montadoras chegaram à conclusão que era melhor elas entregarem uma solução inovadora para essa geração nova que não quer dirigir, para que eles possam estar no carro. Todo mundo gosta de privacidade, todo mundo gosta de conforto. Então, China, Japão tem meios de transporte público sensacionais, mas você perde a privacidade, você Uhum. perde a independência, você depende de horários em comum. Com o carro, não. Todo mundo quer o carro, mas ninguém quer dirigir. Vamos criar o carro autônomo. Pô, mas vão criar um carro autônomo com um banco que te faz massagem, com a iluminação que te, né? Acompanha a música, Exatamente, aí é que outra você dá história. comandos de voz para o carro e ele responde. Então você não precisa fazer nada. No Zika, por exemplo, é um dos poucos carros no Brasil que você tem comando de voz dupla. O que significa isso? Zika, suba os vidros e liga o ar-condicionado. Uhum. Ele liga o ar-condicionado para o seu banco, porque ele tem os. Onde vai? É, muito Então, bom. isso é tecnologia e inovação a serviço do homem. Perfeito. Bom, Ronaldo, a gente está falando também assim de evolução da Zeekr, né? Uhum. Bom, 2021 que a marca surgiu, é muito pouco tempo e vocês têm um compromisso de lançar 2 modelos por ano. A Então, até nível agora, a mundial, nível correto. mundial. Então, até agora já existem 8 modelos, dos quais 3 estão aqui no Brasil. Vocês estão Correto. trabalhando para trazer os outros. Fala um pouquinho dessa tropicalização, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa curiosa no caso de vocês, que todas as marcas que a gente traz aqui, muitas delas, a grande maioria, fala que existem adaptações para o mercado brasileiro. E no caso de vocês não tem adaptação. E eu acho que isso também tem a ver com luxo. Porque é o mesmo carro que você vai encontrar com a melhor das condições em qualquer lugar do mundo, Correto. né? Existem, na verdade, algumas limitações do carro que você encontra da Zeekr na China que você não tem aqui. Por exemplo, essa parte do Autonomous Drive. Ah, Então, tá. por Sim, exemplo, na claro. China, você aperta o teu chaveiro e o carro, vamos supor que você vai estacionar o carro numa vaga em que você não consegue sair do carro, porque ela está muito estreita. O Zeekr, você dá o comando, ele estaciona sozinho e você tira o carro da vaga para você. Pela legislação, que no Brasil nós não podemos ainda oferecer esse tipo de serviço para o cliente. Mas em termos de ajustes, o carro vem como ele é produzido na China. Teoricamente, ele só está com uma trava ali que por software eu posso destravar quando necessário, Exatamente, entendi. exatamente. Então os nossos carros todos têm OTA. O que que é o OTA? Over the Air Technology. Então, igual você recebe as tuas Uhum. atualizações no teu celular, no teu computador, você recebe no teu Zika. Então, nós já estamos aqui há um ano, completamos um ano em outubro. Então, um exemplo claríssimo. Nós tínhamos um problema aqui em alguns estados do Brasil, São Paulo é um deles, você vê as placas de trânsito com 2 velocidades, uma de Sim. caminhões e uma de automóveis. Na China não é assim. Então o Zeekr, ele lia para te controlar a velocidade, para te auxiliar, ele lia a primeira, geralmente a do caminhão. Então nós tivemos que passar essa instrução para a China, para eles pegarem a outra medida, né, que é o do automóvel. Essa mudança é feita, o cliente nem se dá conta. É E essa over the mudança é air, feita rápida. Porque isso todo mundo instantâneo. falando, a China não perde tempo. Eles ajustam o software e te enviam de noite e você levanta, você só sabe que você tem uma nova versão do software e você não tem que fazer nada, não tem que ir na concessionária, não tem que fazer absolutamente nada. Outra coisa, o nosso sistema de segurança, né, ganhamos aí o prêmio da NCAP e tudo, ele é muito sofisticado. Então você tem muitos alertas de colisão. O carro ele está te monitorando todo o tempo. Na China não tem motoboy. Até Uhum. tem, mas não como aqui no Brasil, que ele passa entre os carros como passa aqui. Então imagina você na Avenida Bandeirantes, com faixas super estreitas e centenas de motoboys passando por você todo o tempo. O cliente Zika está começando a ficar Irritado. incomodado, porque cada vez que uma moto se aproxima, Isso. disparava um alarme. Então nós tivemos que dar esse feedback para a China, para eles diminuírem um pouco a amplitude do raio de proteção e diminuírem o som do alerta. Uhum. Então, essas modificações são feitas over there. Boa. 3 modelos no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles?
Quais são as principais características de cada um? Zeekr 001, primeiro lançamento da marca a nível mundial. Eu ouvi pessoas chamando de perua, até dói no meu ouvido, né? Essa perua, porra. É uma perua. É um veículo, uma perua de 544 Uhum. cavalos, com uma bateria de 100 quilowatts, que vai de 0 a 100 em 3,8 segundos. E para quem curte dirigir, vai de 100 quilômetros a zero, com toda a estabilidade em 34 metros. Hum. Então, imagina um carro com um porta-malas gigante, com bancos com massagem, com toda essa segurança que eu te falei, e com uma autonomia entre 500 e 550 quilômetros. Tempo de carregamento com uma bateria K-Tel, né? A K-Tel, de cada 3 baterias de carros elétricos no mundo, uma é K-Tel. Por que eu falo isso? Porque a K-Tel tem uma joint venture com a Zeekr. Então, tudo que sai de novidade em termos de bateria, Já vem. segurança, eficiência, autonomia, o Zeekr sai na frente. Então, você consegue carregar um 001 de 10% a 80% em menos de 1 hora. Show. Eu fiz uma viagem com o 001 de São Paulo a Curitiba, nós não paramos. Então, Dá isso é pra- tecnologia. Exato. Zeekr X, esse que ganhou o prêmio veículo elétrico mais seguro do mundo ano passado pela Euro NCAP. É um SUV urbano. Nós temos em 2 versões, uma versão com um motor, a outra com 2 motores. A de 2 motores você tem mais de 400 cavalos de potência, uma bateria de 666 quilowatts e autonomia de 350 a 400 quilômetros. Esse carro a gente foi de São Paulo ao Rio de Janeiro, paramos para tomar um café em Aparecida, em 15 minutos carregando um carregador de média para alta potência, chegamos no Rio de Janeiro ainda com mais de 100 quilômetros de autonomia. Ué. Então, são veículos com toda a sofisticação, com toda a segurança e performance que eu te comentei. E o último lançamento que nós ficamos muito felizes, trouxemos, e aí nós erramos, trouxemos pouco, trouxemos o 7X em agosto, trouxemos e em 28 dias se esgotaram. Então, esse é o SUV que o brasileiro, né? SUV hoje é o carro do gosto do brasileiro, um SUV grande, 646 cavalos, É muita com coisa. 500 quilômetros de autonomia, 0 a 100. 0 a 100 em 3,8 segundos. E esse carro o pessoal tem que conhecer. Está chegando mais agora, o navio chegou hoje, então Olha vamos aí. poder oferecer mais, porque esse realmente é um diferencial. Muito em breve com review aqui no canal também. Então já se liguem. Combinado. E outra coisa, assim, como foi esse primeiro. Você falou, né? Os carros esgotando, muita busca pelos produtos. Qual É um desafio, né? Sim, imagino, né? Porque Você putz, está é uma trazendo marca uma nova. marca chinesa, premium, totalmente desconhecida, né? Se eu falasse Zeekr há 2 anos atrás, ninguém sabia nem do que eu estava falando, né? E hoje, quando você pega dos carros de luxo, tem um ranking, vocês são o terceiro que você estava falando? Terceiro lugar, nos meses de agosto e setembro, com a vinda do 7X, chegamos em segundo lugar no ranking. Olha aí. E aí um terceiro lugar sólido, competindo com marcas alemãs que estão no Brasil há décadas, né? E tem redes de distribuidores bem maiores que a nossa. Então, é um sinal que o brasileiro ele está começando a conhecer a marca. O que eu digo geralmente? O Zeekr, ele não é a marca para aquela pessoa que ela busca a autoafirmação através do carro que ela dirige. Ela é a marca para a pessoa que gosta de dirigir, gosta de tecnologia, gosta de um carro sensacional, mas toma uma decisão racional. Sim. Por quê? O custo-benefício dele é imbatível. O Zeekr te oferece tudo o que tem de melhor no mercado automotivo em termos de qualidade, performance, tecnologia e segurança, por 60% do custo dos competidores aí premium alemães que a gente está acostumado. Mas como que você me garante um pós-venda decente, assim? Como que foi o trabalho de vocês para que isso acontecesse da melhor maneira, para que eu tenha segurança de comprar um Zeekr e ter Nós, obviamente, são situações diferentes. Você teve marcas chinesas que chegaram no Brasil e os clientes tiveram alguns problemas no início. Só que essas marcas são de volume. Nós estamos falando aqui de veículos exclusivos ainda pelo preço no Brasil. Então, nosso compromisso foi simples. Enquanto nós não tivéssemos o nosso armazém de peças em Itajaí
completo de peças, que nós não tivéssemos os nossos concessionários pelo Brasil com um estoque de peças e todos os técnicos treinados, nós não entregamos o primeiro veículo. Então, isso é parte do DNA Uhum. da marca. Você não precisa ter um estoque de peças gigantesco, porque o teu volume é Sim. limitado. E hoje em dia, com a logística, você faz um pedido para a China hoje, com um avião, em no máximo 10, 12 dias, você tem a peça aqui, caso você Aham. necessite. Qual que é a vantagem? E parece que eu estou dando uma de vendedor, mas são Hum. os fatos. O carro não quebra. Então você não precisa de peças. O que nós estamos nos surpreendendo, e a China ficou surpresa, na verdade, a quantidade de retrovisores e para-choques que Ah, nós ordenamos. claro. O Brasil é campeão nisso, porque eles não estão acostumados, Sim. motoqueiro, passarem levando o retrovisor e as colisões, né? Aham. Colisão frontal e traseira. Então, o nosso maior trabalho hoje no pós-venda, na verdade, é de funilaria, Uhum. oferecer peças para reparos de colisões. Isso faz parte da experiência premium também, né? Tem Exatamente. que ter um Você tem que atendimento atender o é, cliente quando ele precisa. perfeito. Planos para daqui a 3, 5 anos é muito tempo? Ou como é que tá o roadmap, como é que tá a visão aí para os Olha, próximos anos? para quem vive essa jornada automotiva aí há 40 anos e a velocidade com que eu vejo os nossos colegas chineses se moverem, é impressionante. Então, você falar em 5 anos é uma É. eternidade. Vocês estão acompanhando, né? Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil uma nova revolução automotiva. Uhum. Teve uma na época da abertura do mercado com o Collor, né? Você tinha aí 4, 5 marcas, de repente você passou a ter 20, e agora nós temos praticamente uma Sim. marca chinesa abrindo por mês aqui no Brasil. Lógico, a Zeekr não está nesse jogo, nós não viemos para competir no segmento de volume, mas o que a gente pode esperar é muita inovação, muita tecnologia e muitos modelos novos ano a ano aí. E qual a visão de você sobre o futuro da mobilidade elétrica, assim? Para onde o P&D da Zeekr olha? Tem um Eu caminho, tem um norte? Eu não. Existem colegas que eu Aham. respeito todas as visões. Tem gente que acredita que a eletrificação é uma bolha e que vai desaparecer. Eu dou um dado para quem não conhece. Hoje, o maior mercado automotivo do mundo é a China, com 30 milhões de veículos. O segundo lugar é os Estados Unidos, com 16. E o ano passado, dos 30 milhões de veículos vendidos na China, 50% eletrificados. Então, não vai voltar atrás. Uhum. O que eu acredito, e a gente está vendo isso no Brasil também. Hoje o Brasil já conta com eu diria que no sul e sudeste, o Brasil já tem uma rede de abastecimento elétrico Ok. não perfeita, mas que já Mas você acabou de dar vem. exemplo, você vai para o Rio, vai para Curitiba e... Exatamente. Você hoje vai em algumas cadeias aí de alimentação, você para o carro para comer um sanduíche, você está carregando o É. teu carro. Você para numa loja para comprar itens para tua casa e você tem um carregador. Em qualquer posto de gasolina hoje no sul e sudeste brasileiro, você tem Uhum. carregadores. Eu acabei de voltar do Nordeste, fomos inaugurar nossa casa Zeekr de Recife. Aproveitei o final de semana para ir para a praia. Peguei um Uber e um carro elétrico de Aham. outra marca, tudo bem. Mas o rapaz, encantado, falou que nunca mais dirige um carro a combustão. É. Por quê? Porque ele economiza muito dinheiro no combustível, ele não tem manutenção e ele tem muita tecnologia em Aham. conforto. Então, eu acho que é um caminho que não tem volta atrás. Sustentabilidade também, né? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais ligadas Mu- nisso. Muita gente acha que é blá blá blá, né? Uhum. Mas é um fato, né? É. Você está, por exemplo, todo mundo fala, no meu prédio eu não posso ter carregador. Bom, você pode ter um posto de gasolina no teu prédio? Pois é. Não, né? Então, você está ajudando o planeta no momento que eu acho que o planeta precisa de ajuda, Uhum. né? Então, é a sua pequena contribuição está poluindo menos. Exato. Ronaldo, você que já passou por tanta empresa dessa indústria, para você pessoalmente, o que dá mais orgulho de estar assim à frente da Zeekr hoje no Brasil? Olha, eu tive orgulho em todas as posições que eu ocupei, eu me orgulho muito das empresas que eu representei. Eu diria que a Zeekr hoje é o grande desafio, né? Você conseguir convencer pessoas que têm um poder aquisitivo alto
de que esse carro chinês que elas nunca ouviram falar faz parte do leque de opções, Uhum. né? Então, nós estamos ganhando, bem felizes, ganhando alguns prêmios de carro do ano, competindo aí, sendo indicados, e o nosso share nesse segmento crescendo, porque as pessoas, como eu disse, que fazem uma análise criteriosa do veículo, elas encontram um custo-benefício. Você tem muito design, muita sofisticação, muita inovação, muita segurança, muita performance por um preço justo. Então, eu fico feliz de poder estar colaborando aí com a nossa equipe, com a nossa rede de concessionários, para colocarmos essa oferta para o consumidor brasileiro nesse patamar. Perfeito. Caminhando para o final da nossa conversa, tem mais algum ponto que você gostaria de trazer para a mesa? Alguma mensagem que você gostaria de passar para o pessoal? Eu acho que é isso que eu falei. Não é um carro para todo mundo, né? Infelizmente, por o nível de impostos que nós temos, taxação, tudo isso, o veículo chega aqui no Brasil com um custo um pouco diferente. Mas não é nada assim proibitivo também, né? É. O Zeekr X, você consegue aí um pouco abaixo de 300 mil, você já consegue ter a experiência da Zeekr. Então, o que eu ofereço, o que eu convido, né, o pessoal que está nos acompanhando, quem não conhece, vá até a Casa Zica mais próxima, faça um test drive. E se eu estiver exagerando, mentindo muito, eles vêm aqui que você paga o carro, né? Ah, quem me dera. Bom, mas eu vou dar o caminho. Aqui embaixo do vídeo a gente está colocando o link também da Zeekr para vocês conhecerem, do site da Zeekr para vocês conhecerem os carros. A gente sempre deixa o LinkedIn também dos entrevistados, então o LinkedIn aqui do Ronaldo vai estar aqui embaixo também. Se quiser se conectar, se tem uma concessionária, enfim, mais conversas de negócios aí também, fica aí o caminho. E, bom, agradeço demais a Prazer é conversa meu. e a aula do Ronaldo Ah, Smidarsis, que é o CEO da Zeekr Brasil. Adorei a conversa. Muito legal. obrigado e sucesso para vocês. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Obrigadão. Obrigado. Valeu. E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.